Olá, queridos alunos, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou a professora Daniele Costa e agora vamos ao nosso objeto de conhecimento. Aula 13, objeto de conhecimento. Elementos notacionais da escrita, morfossintaxe com detalhamento em pontuação. Então, turmas, vamos lá juntos? Oi, turma! Estamos aqui no restaurante e a especialidade desse restaurante é peixe. E tem um peixe aqui maravilhoso que eu quero convidar vocês a estar, comendo, se deliciando dele. Olha lá o convite que eu tenho a fazer para vocês. E aí, turmas, vamos comer jaraqui? Então, olha só, olha que interessante. O nosso conteúdo é sobre pontuação. E essa pergunta que está aí, ela só é classificada como pergunta porque nós temos, depois da palavra jaraqui, esse sinal de interrogação. Ele tem uma função na frase, de indagar, de perguntar. Então, ao ver esse ponto, nós automaticamente, aqui dentro da nossa mente, tem uma gramática, Então, já identificamos que precisamos fazer uma entonação de indagação, de perguntas, Então, para nós contextualizarmos, antes de nós desenvolvermos o conceito sobre pontuação, eu quero convidá-los à leitura de uma tirinha, O Pescador e o Jaraqui. Vamos lá. Temos aí a tirinha, O Pescador e o Jaraqui. Acompanhe aí a leitura. Hoje, o dia está perfeito para pegar uns peixes. Será que o jaraqui está por aqui? Agora sim, aposto que o jantar está garantido. Opa, que história é essa? Me solta aí. Vamos comer, jaraqui. Como assim? Eu não sou jantar, não. Relaxa, jaraqui. Tô só brincando. Vou te soltar agora mesmo. Pensei que era o fim. Esse cara gosta mesmo de me assustar. É bom variar o dia com umas piadas. Olha só, turma. Aqui nós temos um contexto, um gênero que nós denominamos tirinha. E a tirinha, ela é curta, mas traz para nós um diálogo, traz para nós uma narração. Esse primeiro quadrinho aqui, ele materializa para nós o pensamento do pescador, Quando ele fala, hoje o dia está perfeito para pegar uns peixes. Só que assim, ele denomina, Ele coloca aqui a referência que ele quer, o peixe que ele quer apanhar, No segundo quadrinho, ele fala, ele afirma, Agora sim, aposto que o jantar está garantido. E joga a rede. Quando ele percebe, ele vai notar que tem um peixe e justamente é o peixe que ele quer, que é o jaraqui. Porém, como é uma tirinha, é uma narração, é um contexto imaginário, o jaraqui, ele acaba se tornando um personagem também dessa tirinha. E há uma fala, dele. Opa, que história é essa? Olha só, Ele faz aí essa pergunta. Me solta aí. E o pescador, ele dialoga. Vamos comer jaraqui. Ou seja, aqui nessa fala,
ele está conversando com o peixe. É claro que isso é no sentido imaginário, é no sentido da ficção, né? E o diálogo continua. Como assim? Eu não sou jantar, não. Relaxa, Jaraqui. Observem que aqui ele nomeia, ele comenta, ele fala com o Jaraqui, né? Tô só brincando, vou te soltar agora mesmo. Pensei que era o fim. Esse cara gosta mesmo é de me assustar. E aí nós temos aí o contexto dessa tirinha para nós observarmos que o diálogo, ele trouxe aí uma mensagem, mas também trouxe pontuações. E essa tirinha, ela está recheada aí de pontuações que é justamente, turma, sobre o nosso conteúdo. Bem, agora eu quero enfatizar dois contextos que nós já trabalhamos, que foi a primeira frase que nós contextualizamos e uma frase da tirinha. Acompanha aí na tela. Olha só. A frase lá do início da nossa aula. Frase do restaurante. Vamos comer jaraqui? Observem que aqui nessa primeira frase nós temos uma pergunta, né? Nós temos um convite. E ao final o ponto de interrogação. Na frase da tirinha, que foi nossa segunda aqui, vamos comer jaraqui. Ou seja, aqui observamos que temos aí o peixe lá da tirinha e que o pescador estava dialogando com ele. O que há de diferente nesses dois contextos é justamente esse sinal aqui, que nós chamamos de vírgula. E, turma, por conta dessa vírgula, o efeito de sentido é modificado. Observem aí a nossa próxima explicação. Vamos ver o sentido, o efeito de sentido. Quando nós temos lá, vamos comer jaraqui, é um convite e não tinha vírgula. Então, sem a vírgula, nós temos o sentido de o jaraqui é um alimento. Já com a vírgula, vamos comer jaraqui. O pescador está chamando, está conversando com o jaraqui. Então, com a vírgula, o jaraqui é alguém, sendo o quê? Chamado ou convidado. Então, o que a gente pode observar, turmas, é que a pontuação, ela vai trazer efeitos de sentidos diferentes para dentro do contexto, tá? Agora, para que a gente possa estar desenvolvendo melhor essa teoria sobre a pontuação, acompanhe aí o conceito de pontuação. Olha lá. Pontuação indica, né? Ela vai ter essa função aqui de indicar. Onde, professora? Na escrita. O quê? As várias possibilidades de entonação da nossa fala, além de nos ajudar a ajudar a expressão de pensamentos, sentimentos e também emoções, tornando mais clara e precisa o quê? A compreensão do texto. Então, nós vamos observar que essa conceituação, ela especifica a função da pontuação dentro da nossa fala ou da nossa escrita, certinho? Para intensificar melhor
essa contextualização do conceito de pontuação, vamos ver 2 exemplos. O primeiro exemplo, temos aí, turma, silêncio. Vocês já viram o professor falar assim, ou a professora? Né? Aqui nós temos um sinal chamado a vírgula. E aqui a exclamação, certo? Daqui a pouco vamos trabalhar o conceito dessas 2 pontuações. Quando nós observamos, ouvimos, turmas, o professor está chamando, o professor está invocando a atenção da turma. Silêncio! Então, ele também está expressando aí que ele quer a atenção, né? E ele está colocando uma emoção. E o sinal de exclamação apresenta, né? Traz esse sentido. No exemplo B, Manaus, vírgula, 4 de abril de 2024. Então, aqui é pontuando a cidade para separar da data, né, e do ano, certinho? Então, a pontuação, ela tem funções, né? E nós acabamos de ver aí esses 2 exemplos, certinho? Então, tanto ela vai estar presente na entonação, na fala, como também na escrita. Agora vamos ver os principais, né, sinais de pontuação. Acompanha aí. Pois bem, temos aqui os principais sinais de pontuação. E eu quero chamar a atenção de vocês, porque nesse mapeamento temos especificando quem são, né, os principais sinais de pontuação, e ao lado tem a materialização desses sinais. Então, o primeiro aqui é o ponto e vírgula. Olha só, o primeiro é o ponto final. Olha a materialização dele. O segundo sinal é a vírgula. É assim que a vírgula se materializa na escrita. O terceiro é a exclamação. E é dessa forma que nós apresentamos, né? A exclamação é apresentada. O quarto é a interrogação. A interrogação é essa materialização aqui, que ela se apresenta na escrita. 2 pontos. É essa materialização, reticências, os 3 pontinhos, travessão. Vamos já saber quais são as funções de cada uma delas, né? E o ponto e vírgula desta maneira, certo? Então, vamos agora ver, já que nós conhecemos, né? Nesse momento conhecemos aí os sinais de pontuação, vamos ver a conceituação e também exemplos. Olha lá, principais sinais e funções de pontuação. Ponto final, qual é a função, turma, do ponto final? Indicar o final de uma frase declarativa ou afirmativa. Exemplo, letra A, o rio Amazonas é o maior do mundo. Então, aqui, ó, observem, o sentido desse contexto é uma declaração. Com isso, a representação, então, da pontuação é o ponto. B, o barqueiro saiu cedo para pescar. Está afirmando, está declarando. Vamos ao próximo. Temos aqui a vírgula. Apresenta 3 funções. A primeira, separar itens em uma lista, né? Então, letra A. No mercadinho, eles compraram farinha, tucupi, jaraqui e açaí. Então, nós temos aí uma enumeração de lista, né? A vírgula tem uma dessas funções. A segunda função, marcar uma
aposto na frase. Um aposto é uma palavra que vai explicar um termo anterior. Então, o pescador, cansado, voltou para casa. Então, aqui, ó, ele está explicando entre vírgulas. Logo, cansado, nesse contexto, entre vírgulas, será o nosso aposto. Então, a vírgula tem essa função. Próximo. A vírgula também, ela separa o vocativo. E o que é o vocativo? O vocativo é um chamamento, quando chamamos alguém, né? Dona Maria, vamos pescar hoje? Olha só, nós temos aqui, ó, 2 sinais de pontuação. Olha que interessante, turma. Só que o efeito de sentido é diferente. Dona Maria, vamos pescar hoje? A vírgula traz um efeito de sentido de chamamento, de invocação. Já vamos pescar hoje é uma indagação e materializa-se pelo sinal de interrogação. Próximo. Ponto de exclamação. Qual é a função do ponto de exclamação? Expressar emoções, surpresa ou entusiasmo. Então, a exclamação é como se ela materializasse um espanto, uma emoção, um entusiasmo humano. Olha lá o exemplo. Letra A, que delícia de tucupi, né? Para quem gosta de tucupi aí, no peixe, né? Nossa, enfim, no tacacá, né? Que delícia de tucupi. Então, essa emoção de provar, né, o tucupi, aqui materializado no ponto de exclamação. Letra B. Ainda com exemplo de ponto de exclamação. Cuidado com o boto. Ele está perto da canoa. Então, olha só. Aqui nós temos a vírgula e também o ponto de exclamação. Primeira oração traz uma afirmação. Cuidado com o boto. Segunda frase, ele está perto da canoa. Então, traz essa ideia de surpresa e é materializado com o ponto de exclamação. Vamos adiante. Ponto de interrogação. Qual é a função do ponto de interrogação? Indicar uma pergunta. Então, esse daqui é o que nós já, desde o início da aula, a gente vem conhecendo, né? E ele tem essa materialização aqui. E traz esse efeito de sentido de indagar, interrogar, né? Letra A. O que tem para o almoço hoje? Então, observem que na escrita, essa indagação, essa pergunta, ela é materializada com essa pontuação. Próximo exemplo. Você já foi ao festival do Peixe Boi? Então, aqui também ele está sinalizando uma interrogação. Claro que a interrogação, ela é feita e logo após essa interrogação, o eu que vai fazer essa interrogação, ele quer uma resposta, né? Então, a interrogação, ela precisa de uma resposta. Nós não estamos trabalhando aqui a resposta, porque o foco é justamente os sinais de pontuação, tá? Próximo. 2 pontos. Qual é a função dos 2 pontos? Introduzir
uma explicação, uma lista ou uma fala direta, certo? Então, esses 2 pontos é uma pausa justamente para explicar ou listar algo ou uma fala direta. Vamos ver o exemplo de 2 pontos. Letra A. Na feira havia muitos peixes. Olha lá. Tambaqui, pirarucu, jaraqui e matrinchão. Então, nós estamos listando aí e usando tanto vírgula, porque ela tem essa função, como também o que nós vamos explicar nessa lista. Letra B. O caboclo disse. Olha lá, 2 pontos. Vem uma explicação, porque o 2 pontos tem uma função também de explicar. Hoje a cheia está mais forte que ontem. E também nós temos uma declaração, por isso que tem o ponto aí final. Próximo, reticências, que é materializado aqui com os 3 pontinhos, né? As reticências, elas vão indicar uma pausa ou interrupção na fala, ou no pensamento, podendo expressar dúvida, suspense ou algo não completamente dito. Aí, quais são as funções das reticências? Suspense, para criar expectativa ou mistério. Interrupção, representa uma fala ou ideia que não foi concluída. Ou então, um tom emocional, pode indicar excitação, surpresa ou saudade. E aí, temos os exemplos. Vamos lá, exemplos de reticências. Exemplo do interior do Amazonas. Letra A. Quando entramos na floresta, era um silêncio tão profundo que dava até medo. Então, aqui traz, né, um suspense. Quando entramos na floresta, pontinho, 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 era um silêncio tão profundo que dava medo. Então, nós temos aí o efeito de sentido de suspense. Da letra B. O ribeirinho olhou para o céu e disse, vai chover. Melhor a gente se apressar. Então, aqui vai chover. Não temos certeza, mas como o tempo está mudando, né? Então fica assim algo que não está completo. Logo, pode ser materializado com os 3 pontos que nós chamamos de reticências, certinho? E o travessão, nosso penúltimo sinal de pontuação. O travessão é usado para destacar o quê? Falas, marca interrupções ou dá ênfase a uma explicação no meio da frase, né? Quais são as funções do travessão? Introdução de diálogo, esse é o primeiro, né? Para indicar que o personagem está falando. A gente vai já ver exemplos sobre isso. O narrador deixa espaço para o personagem falar. Segundo, interrupção, para inserir comentários no meio da frase ou uma ênfase para dar destaque a uma ideia. Vamos ver os exemplos. Narrador perguntou o pescador ao ouvir o som da mata à noite. Pescador, aí vem a fala de quem? Do personagem. Você ouviu isso? E aí o travessão, ele serve para indicar, nesse contexto, que não é o narrador que está falando, e sim é o personagem. Na verdade, aqui é o pescador. 2 pontos. Você ouviu isso? Né? Então, voltando aqui rapidinho, esse exemplo. Narrador perguntou o pescador ao ouvir o som da mata à noite. Pescador, ele falou, você ouviu isso? Então, nós temos aí o ponto de
na verdade, o sinal, aí, o travessão, para indicar a fala do personagem. Como também ele serve para explicar dentro de um contexto, que é o exemplo B. O peixe era enorme, quase do tamanho do barco, e deu um trabalho danado para ser puxado. Então, aqui ele explica, né, que esse peixe é enorme. Aí ele traz aqui entre os travessões, explicando essa característica aí, quase do tamanho do barco. Pois bem, continuando, o nosso último sinal aí de ponto, que é o ponto e vírgula. Vamos ver o conceito. O ponto e vírgula é usado para separar elementos relacionados dentro de uma frase, mas que já inclui, né, vírgulas, ou para ligar ideias independentes que estão conectadas. Quais são as funções do ponto e vírgula? Separação de elementos complexos, quando os itens de uma lista já contêm vírgula. E a segunda função, conexão de ideias para unir frases independentes, mas que estão relacionadas. Vamos ver o exemplo. Olha lá, ponto e vírgula. Exemplo do interior do Amazonas. Letra A. Na feira de sábado, encontramos muitas frutas, cupuaçu, com seu aroma forte, buriti, que encanta pelo sabor, e tucumã, que é essencial no x-caboquinho. Então, observe que nós temos aqui o ponto e vírgula, e esse contexto ele já tem aí, né, vírgulas, dois pontos, mas ele traz uma separação para que haja uma organização dentro desse contexto. Letra B. O céu escureceu rapidamente. A chuva chegou sem avisar. Então, temos aqui o ponto e vírgula, que é uma pausa justamente para explicar. Aí tem duas orações, mas dentro desse mesmo contexto de explicação. Com isso, turma, para recapitular o que nós estudamos sobre a pontuação, observem aí. Complete as frases com os sinais de pontuação corretos. Então, letra A. O mercadinho vende jaraqui, tucupi, farinha e açaí. Opa, vamos organizar isso com a pontuação. Então, o mercadinho vende 2 pontos. Vamos enumerar. Jaraqui, tucupi, farinha e açaí. O próximo, vamos pescar hoje? Opa, aqui é uma pergunta e não uma declaração. Então, precisa ser aí a interrogação. Dona Rosa, cuidado com a cobra. Opa, tá chamando Dona Rosa. Então, é um vocativo, será sinalizado pela vírgula, né, turma? Bem, agora nós vamos só fazermos aí a finalização da nossa aula com o nosso mapeamento. Acompanhe aí na tela. Quais são os principais sinais de pontuação que nós estudamos hoje? Ponto final, vírgula, exclamação, interrogação, 2 pontos, reticências, travessão e o nosso ponto e vírgula. Pois bem, turma, ficamos por aqui. Eu deixo um abraço a todos e até a próxima!